Aqui nós estamos para a nossa primeira aula de teologia. Este é um vídeo que está sendo gravado e a primeira das matérias que nós devemos estudar quando nós começamos teologia é sobre teísmo. O que é o teísmo? É a área da teologia que afirma a existência de Deus. Dentro do teísmo, nós vamos estudar sobre a existência de Deus, as concepções sobre Deus, e vamos estudar também sobre os atributos, chamados atributos naturais de Deus, e também outros atributos, que nós poderíamos chamar de secundários, mas não é exato falarmos dos atributos secundários. Antes, porém, da gente chegar lá nesse oceano inteiro, vamos começar com a seguinte pergunta: Deus pode ser conhecido? Tomando como pressuposto de que Deus existe, ótimo, mas Deus pode ser conhecido? Nossa mente finita, limitada, apequenada, corrompida pela presença do pecado e pela natureza do pecado, ela é capaz de conhecer a Deus? Primeira resposta: Cristo nos disse: ninguém conhece o Pai senão o Filho. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Hoje nós sabemos que o Pai e o Filho são Deus. O Pai é Deus, o Filho é Deus. O que Cristo está dizendo nesta passagem do Evangelho de João? Ninguém conhece o Pai senão o Filho, ninguém conhece o Filho senão o Pai. Cristo está dizendo: somente Deus conhece Deus. Somente Deus possui a inteligência, a capacidade substancial para poder abarcar a grandeza de quem Deus é, ou a sua imensurabilidade. Imensurabilidade significa que Deus está além de toda a medida possível. Deus é inabarcável. Significa que Deus não pode ser abraçado. Deus não pode ser contido em um espaço ou em um conceito. Quando nosso Senhor ele diz: somente o Filho conhece o Pai e somente o Pai conhece o Filho, ele está dizendo para nós: só Deus pode conhecer Deus. Todo o conhecimento que nós tivermos acerca da pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o apóstolo Paulo diz que é parcial. Em parte conhecemos e em parte profetizamos. Então, nosso conhecimento sobre Deus é parcial. Não pode ser de parcimônia. Não pode ser de uma particularidade, de uma preferência. É um conhecimento parcial porque não temos condições, capacidade de conhecê-lo em sua amplitude, em sua completude, em sua grandeza, em sua imensurabilidade, em sua inabarcância. Não podemos conhecer Deus na sua totalidade. O conheceremos parcialmente, porque parcialmente conhecemos e parcialmente profetizamos. Agora, por mais que a gente conheça Deus ainda que parcialmente, pense no patriarca Jó. Ele vai dizer: eu te conhecia somente de ouvir falar. Começa por aqui o nosso drama. O que nós conhecemos de Deus é aquilo que nós ouvimos falar. É aquilo que chegou até os nossos ouvidos. Então, o primeiro passo para um conhecimento sobre Deus é: o que é que você já ouviu falar sobre Deus? Quando alguém te diz que Deus é amor, o que é que você sabe sobre o amor? Deus é luz. O que você sabe sobre luz? Deus é justiça. O que você sabe sobre justiça? Deus é paz. O que você sabe sobre paz? Então, já começa o nosso drama. Não sabemos o que é amor, não sabemos o que é justiça, não sabemos o que é paz, e dissemos que Deus é todas estas coisas. Conhecemos parcialmente, só de ouvir falar. Ainda que a gente conheça a Deus só de ouvir falar, nem sempre nós somos bons ouvintes. Nós podemos ouvir uma coisa e entender outra. Então, além de aprendermos a ouvir,
porque está escrito nas 7 cartas do livro das Revelações, o livro do Apocalipse: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo. Ou seja, conhecemos o que nós ouvimos falar, nem sempre nós ouvimos corretamente. Então, quem tiver ouvidos, pare para prestar atenção naquilo que você está ouvindo. E quando você ouvir sobre Deus, é necessário ouvir de bom grado. Cristo disse o seguinte: eu vou abrir a minha boca em parábolas e vou falar com estas pessoas, mas elas não aceitarão a minha palavra. Por quê? Porque ouvem de mau grado. Nem todas as pessoas param para ouvir sobre Deus com um coração inteiro, íntegro, reto, temente, piedoso. Há pessoas cujos ouvidos eles estão prejudicados por causa da malignidade que está perene dentro do coração. Perceberam como o nosso drama ele é gigantesco? Há um Deus a quem nós não conhecemos. A primeira possibilidade para conhecermos Deus é nós pararmos para ouvir. Mas quando nós vamos ouvir, o nosso coração está indisposto a confiar e acreditar naquilo que estão falando sobre Deus. Isso nós chamamos de preconceito. Significa, eu já tenho um ídolo que eu coloquei no lugar de Deus, e este ídolo, esta imagem, esta ideia que eu coloquei no lugar de Deus, ela é que ocupa a centralidade da minha fé e da minha devoção. Não aceitarei então nada que alguém venha falar que não seja compatível com a minha idolatria. Então a idolatria vai ocupar o lugar de Deus, do teísmo. Não conseguirei conhecer Deus, porque primeiramente Ele vai me falar. E quando Ele começar a me falar, aquilo que vai falar vai bater no meu coração. Batendo no meu coração idólatra, eu vou rejeitar Deus e fico com o meu ídolo adorado, meu ídolo amado, que pode ser uma imagem, uma ideia, uma figura, um conceito. Voltando. Pode Deus ser conhecido? Parcialmente. Só parcialmente. Durante toda a existência. E por mais que nós conhecemos ao Senhor, o profeta Oséias diz: prossigamos em conhecer ao Senhor. Conhecemos e prosseguimos, mesmo que sendo parcialmente. Este conhecimento, disse um teólogo da antiguidade chamado Orígenes, ele diz: é um conhecimento em tendas. Ou seja, eu armo a minha barraca, eu armo a minha tenda, o meu tabernáculo, conheço um pouquinho, conheço parcialmente. Depois que aquele conhecimento eu prossigo a conhecer, neste mesmo conhecimento, só que eu tenho que desarmar a minha tenda. Desarmo a minha tenda e armo outra. É sempre um conhecimento peregrino, forasteiro, conhecimento andarilho. Não é bem um conhecimento provisório, mas é um conhecimento de mantimento. Até aqui nos ajudou o Senhor. Isto é o que eu sei. Isto é o que eu conheço. Isto é o que me foi dado a conhecer. Então, nessa primeira aula, quero afirmar: Deus pode ser conhecido, mas não em sua totalidade, não em sua plenitude, não em toda a sua abrangência, sempre parcialmente, sempre em parte, sempre de tenda em tenda, de conhecimento em conhecimento. O único que pode conhecer Deus na sua plenitude é o próprio Deus. E isso é matéria para a próxima aula. Deus, em Cristo Jesus, te abençoe. Aqui estamos para o nosso segundo vídeo do nosso curso de teologia. A matéria é teísmo. No vídeo anterior você ficou sabendo que Deus pode ser conhecido. Neste vídeo estarei falando sobre a incomunicabilidade de Deus. Nós sabemos que Deus ele é o absolutamente outro, o totalmente outro. Deus não é desta natureza, desta criação, deste mundo. Deus é o absolutamente outro, o totalmente outro. É um princípio da teologia que nós estudamos que tem o nome de princípio do distanciamento. Significa, Deus está fora da criação. Deus está abissalmente fora da criação.
há um distanciamento chamado distanciamento qualitativo entre a criação e o Criador. Uma coisa é a criação, outra é o Criador. E Criador e criação, eles mantêm um distanciamento qualitativo. Significa, Deus é de uma outra natureza. De tal forma e de tal maneira que, embora Ele tenha nos criado, a nós, o mundo, as coisas, o universo, Ele mantém a essência de si mesmo, de sua natureza, não se confundindo com a sua natureza. É importante você e eu entendermos isso, senão nós vamos entrar para o panteísmo. O panteísmo seria a noção teológica de que Deus está presente em tudo, tudo está presente em Deus e que a natureza se confunde com Deus e Deus se confunde com a natureza. E que Deus é indissociável da natureza, da criação, e a criação é indissociável de Deus. Isso seria panteísmo. Não podemos confundir. Quando estamos estudando teologia, devemos fazer essa distinção. Criador, criação. E esta distinção se faz pelo distanciamento. De tal maneira que o Criador, ele é incomunicável com a sua natureza, ou com a sua criação. A criação não consegue comunicar-se com o seu Criador. Para exemplificar, seria mais ou menos o seguinte. Supondo que você quisesse agora se comunicar com uma formiga. Você é de natureza humana. A formiga é um inseto. Então você vai querer comunicar-se com a formiga. Por mais que você a estude, por mais que você a conheça, por mais que você catalogue todas as suas atividades e comece a compreender o mundo das formigas, nem por isso há uma comunicação entre você e a formiga. Você pode manipulá-la, você pode cuidar dela, você pode até extingui-la, você pode até mudá-la de habitat, de ambiente, mas você não vai conseguir comunicar-se com a formiga, porque ela é de outra natureza. Você pode até tentar emitir os sons que ela capta por meio das suas antenas, ou os odores, ou os aromas. Ainda assim, não há comunicação entre você e a formiga. De igual forma, não há comunicação entre a formiga e você. São duas naturezas distintas, dois mundos distintos, duas criações distintas, dois universos distintos. Isto é uma ilustração. Deus é o absolutamente outro. É impossível nos comunicarmos com Ele. E de igual forma, é impossível que Ele se comunique conosco, a menos que haja uma intermediação, uma mudança na estrutura, uma mediação, um meio termo, como que eu vou dizer? Não é possível acontecer uma ascendência daqui para lá, mas pode acontecer uma condescendência. Ele desce, ele vem a nós, ele se diminui. Mas no exemplo que eu disse da formiga, seria algo semelhante. É ele se adaptando ao nosso mundo. É ele se adaptando à nossa linguagem. É ele se adaptando à nossa estrutura, à nossa fisiologia, à nossa psicologia e à nossa espiritualidade. A palavra condescendência, ela não é bem apropriada. Por isso que nós, em teologia, nós usamos a palavra imanência. Imanência significa que Deus deixa, ou ele vem de si, de sua morada permanente, eterna, imutável e inacessível, e ele então ele vem com imanência, ele vem entrando ao nosso mundo. E por que nós usamos a palavra condescendência? É porque ele vem descendo. E à medida que ele vem descendo, ele vem diminuindo os níveis, não de sua qualidade, mas ele está fazendo um ato de misericórdia, de clemência, de humildade em descer e vir até nós. Então, do ponto de vista da teologia, Deus é incomunicável e é impossível nós irmos até Ele. E então o que acontece com todas as nossas orações? Nossos louvores, nossas explanações, nosso culto, nosso ritualismo. Mais uma ilustração. O que acontece é semelhante ao jardim da infância.
Pensa em um cientista que está visitando o jardim da infância. Pensa que esse cientista ele vive no mundo da astrofísica, da astronomia. Ele explora a estrutura molecular dos átomos ou dos subátomos. E então ele vem até o jardim da infância. Chegando no jardim da infância, vem a criança para lhe mostrar os brinquedos, para poder chamá-lo para participar das brincadeiras também. O que faz então este cientista? Ele vai aplicar a sua sapiência, a sua sabedoria, o seu conhecimento àquela pequenina criança, tentando explicar a estrutura molecular de um átomo para essa criança? Obviamente que não. É um mundo totalmente outro. O que fará então o cientista? Ele vai se condescender, ele vai se adequar ao mundo daquela criança, se comunicar com ela naquela linguagem do brinquedo e da brincadeira, apesar que ele continua sendo quem ele é, um cientista. Então, nosso ritual, nosso culto, nosso louvor, nossas orações são linguagens de criança quando nós estamos nos relacionando com Deus. Sabe, aquele negócio de glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, cânticos e palmas, e ritualismos, e orações, e choros, e lágrimas, embargar da voz, gritar, bater no banco, colocar as nossas prostrações. Toda essa nossa gesticulação é linguagem de criança nos relacionando com o Deus eterno. Isso não o diminui, isso não o rebaixa, isso não o desqualifica, ele continua sendo Deus. E sendo Deus, ele tem a humildade de estar conosco, engrandecendo o nosso culto com a sua presença, engrandecendo o nosso culto com a sua paciência, sua bondade, sua benignidade, seu amor, sua presença e o seu cuidado para conosco. É Ele quem tem que nos salvar, e não nós nos salvarmos a nós mesmos. Ele deve descer a nós, porque nós não temos como subir a Ele. Ele nos entende, porque nós não temos como entendê-lo. Ele fala a nossa linguagem, nós não temos como falar a linguagem dele. Talvez você fique um pouco espantado, mas o apóstolo Paulo fala: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos. Anjos, hein? Anjos. A linguagem dos anjos é totalmente outra, quanto mais a linguagem de Deus. De tal forma que, uma vez, Jacó perguntou: qual que é o teu nome? Anjo. E o anjo disse: ele é impronunciável. Isto é, ele é maravilhoso. O nome do anjo é impronunciável. A linguagem do céu é impronunciável. O apóstolo Paulo disse: eu, quando fui até o paraíso, no terceiro céu, eu ouvi coisas inefáveis que ao homem não é lícito falar. Por isso que Deus é incomunicável. Não é porque ele é soberbo, arrogante e inatingível. Ele é incomunicável porque nós não compreenderíamos um A do seu linguajar. Nós não compreenderíamos um mínimo de explicações. Cristo disse aos seus apóstolos: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido ainda? E aos homens ele dizia: eu estou explicando de uma maneira mais lúdica possível. Estou contando histórias, estou contando parábolas, porque parábola até a criança consegue entender, mas os homens não conseguem. Deus é incomunicável. Se hoje nós temos um mínimo de conhecimento sobre Deus e ainda temos fé para orar, para louvar e para servir a Deus, é porque Deus, na sua humildade, desceu a nós, está conosco e não nos recrimina por causa disso. Não significa que nós temos que nos manter a vida inteira em estado de infantilidade. Temos que crescer, amadurecer, para conhecermos a Deus um pouco melhor, como Ele é. Isto é mensagem para o próximo vídeo. Que Deus em Cristo te abençoe. Aqui estamos para a nossa terceira aula do nosso curso de teologia e a matéria é teísmo. Já falamos na primeira aula de que Deus pode ser conhecido, falamos na segunda aula sobre a incomunicabilidade de Deus e agora estarei falando sobre a eternidade de Deus.
Eternidade é um dos atributos naturais de Deus. Nós cremos, conhecemos e anunciamos que Deus é eterno. O que isto significa? Não há princípio, nem meio e nem fim para a pessoa de Deus. Ele é autoexistente. Significa que não há um Criador que o tenha gerado. Anterior a ele, nada há. Posterior a ele, nada haverá. Conjuntamente com ele, nada há também. Ele é o mesmo ontem, hoje e permanece para sempre. Mas aí já é um outro atributo, que é a imutabilidade. Os dois são páreos. Os dois estão lado a lado, conjuntamente. Deus é eterno e Deus é imutável. Uma pergunta constante e recorrente que nos volta na teologia é a seguinte: onde estava Deus antes que todas as coisas tenham sido criadas? O que Deus estava fazendo antes de criar o mundo? Onde ele estava e o que ele estava fazendo? Só há uma resposta possível para esta pergunta. Deus estava nele mesmo, antes de todas as coisas. E não posso simplesmente dizer que ele estava preenchendo todo o espaço, porque não havia espaço. Também não havia tempo. Nada estava acontecendo de material ou imaterial, físico ou metafísico. Deus estava nele mesmo desde sempre, para todo sempre, consigo mesmo. Mas não estava só. Solidão não faz parte da divindade. Deus estava nele mesmo e com ele mesmo. Um texto do Novo Testamento, Jesus diz: Pai, glorifica o teu Filho com aquela glória que ele tinha contigo antes que o mundo existisse. Significa, Deus estava com ele mesmo, Deus com Deus, Cristo com o Pai. Mas os dois ainda não se relacionavam nesta ordem de criação, Pai e Filho. Nesta eternidade, Deus com ele mesmo, sendo ele mesmo para ele mesmo, nós usamos um termo em teologia que diz: Deus estava voltado para dentro de si mesmo. Antes que o mundo existisse, não havia outra pessoa, apenas Deus. Somente Deus. Sim, já existia o Pai, o Filho e o Espírito Santo, mas não eram assim nomeados. Quando estivermos estudando sobre Trindade, eu explicarei um pouco para vocês sobre o conceito de hipóstase. Aí você vai compreender um pouquinho mais sobre a distinção entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo e o que significa hipóstase. Por enquanto fica a nível de curiosidade, caso você queira adiantar um pouco os estudos e fazer as suas pesquisas. O que nos importa é: Deus estava nele mesmo, sempre existiu, é autocriado ou autogerado. Isso significa, ele é o autor de si mesmo. Não significa que ele gerou a si mesmo, porque ele não tem necessidade de geração. Simplesmente, sempre existiu. Sempre. Os judeus, eles pensando nisso, e olha que a teologia judaica, ela é multimilenar, ela é um pouco mais antiga do que a teologia cristã. Os judeus, eles pensavam: como que isto pode ser pensável ou possível? Como que Deus já existia nele mesmo e agora vem a criação? Ele teve que abrir o que os judeus chamavam de espaço. Ele teve que abrir um espaço para a criação, já que ele preenchia tudo. O tudo do tudo. Como foi possível? Então os judeus, eles usam um termo que eu vou pronunciar assim. É tzim tzum. O que é o tzim tzum? É Deus se recolhendo, é Deus se retraindo, é Deus se retirando um pouco para abrir o espaço. Se isso não acontecesse, se Deus não se encolhesse um pouco, e olha que eu estou usando uma linguagem humana, antropomórfica, Deus se recolher, Deus se retrair, Deus se retirar, Deus se afastar um pouco, isso são linguagens humanas, antropomórficas. São palavras para a gente poder tentar explicar um conceito teológico. Somente assim é que Deus pôde criar. Quando ele se recolheu,
ele se retraiu, ele se afastou um pouco. Aí ele abriu o que nós chamamos de a linha do tempo e do espaço, conceitos comuns para nós explicarmos a criação. Então, a eternidade de Deus não significa então que ele terá um fim. Como nós falamos, eu sou eterno, o ser humano é eterno. Em que sentido que nós somos eternos? É porque nós não iremos deixar de existir jamais. Só que nós temos um começo, então nós não somos eternos em pureza. Deus é eterno porque não tem início, meio ou fim. É sempre o mesmo, desde sempre e para todo sempre. Isso não muda. Você está em comunhão com a eternidade. Isso é um espanto. Isto é um milagre. Isto é um mistério. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Aqui estamos para a nossa quarta aula de teologia. A matéria é teísmo. E agora eu quero falar sobre o conselho da eterna Trindade. Nós somos monoteístas. Cremos na existência de um só Deus. Mas nós somos monoteístas trinitarianos. Significa que um só Deus se manifesta a nós em 3 pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não são 3 deuses, apenas um Deus, 3 pessoas. Esta é a fórmula trinitariana da nossa fé cristã: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas como nós podemos começar a entender isso? O Pai, o Filho e o Espírito Santo formam uma só divindade, uma só substância divina. Antes que o mundo existisse, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam em si mesmos, estavam na divindade. Não estou dizendo que eles estavam na eternidade. Não podemos dizer assim, porque o profeta Isaías, ele diz que Deus é o Pai da eternidade. Então, ele é o Criador da eternidade, como é o Criador de todas as coisas. Ele é a origem de todas as coisas. E ele é autoexistente. Significa um único Deus, em 3 pessoas, anterior à eternidade, gerador da eternidade. E então, como é que eles existiam antes da eternidade? Existiam em si mesmos. Existiam em forma de Pai, Filho e Espírito Santo. Esta nomeação, Pai, Filho e Espírito Santo, ela vem depois. Anteriormente, não existia o Pai, o Filho e o Espírito Santo com esta nomeação. Ela veio depois. Como que isso se originou? Estamos agora filosoficamente especulando junto com a teologia. Eles entraram em um concerto trinitariano, ou concerto da Trindade. Esse concerto se deu pelo que nós, em teologia, chamamos de hipóstase. A hipóstase do Pai, a hipóstase do Filho e a hipóstase do Espírito Santo. Para entender, seria mais ou menos assim. Aqui está a divindade. Esta divindade, ela emana, ela se projeta, ela se irradia, ela se manifesta. E quando ela se projeta, ela se irradia, ela se manifesta, então esta divindade, ela vai tomar forma. Ela vai se multiplicar. Apenas uma divindade. Lembre-se, uma substância, 3 pessoas, 3 hipóstase. Uma hipóstase para o Pai, uma hipóstase para o Filho, uma hipóstase para o Espírito Santo. Sei que está complicado e difícil, não dá para se resolver em uma breve aula de teologia. Mas vou ilustrar. Façamos de conta que a minha imagem é uma hipóstase. Que a minha voz seja uma segunda hipóstase da mesma
pessoa. E que o meu pensamento seja uma terceira hipóstase. Então a minha imagem me projeta, a minha voz me projeta, e o meu pensamento também me projeta. Mas não da mesma maneira, não da mesma forma. De três formas diferentes. Para que você possa entender a hipóstase da minha imagem, é necessário que você tenha o sentido da visão. Você tem o sentido da visão, e por causa do sentido da visão, você vê a minha imagem. É a minha hipóstase. Mesmo que eu fique mudo, a tua visão está vendo uma projeção do meu ser. Agora, supondo que você não pudesse me ver, você pudesse apenas me ouvir. Você ouvindo a minha voz também é uma manifestação da minha pessoa. É uma segunda hipóstase da mesma pessoa. Agora, você não pode mais me ouvir. Você também não pode me ver. Só que durante esse tempo em que eu estou, se não sendo visto por você, e nem sendo ouvido por você, eu estou pensando. É uma terceira hipóstase da minha pessoa. Então, seja pensando, falando ou me mostrando, sou uma só pessoa em três hipóstases, em momentos diferentes, de maneiras diferentes, em instantes diferentes. Eu estou usando isso de uma maneira antropomórfica. Mais uma vez, não há como nós descrevermos a divindade em termos essenciais, somente de maneira figurativa, metafórica, metamórfica. Então, quando estamos dizendo que o Pai é uma hipóstase, o Filho é outra hipóstase e o Espírito Santo é outra hipóstase, não são três deuses. Um Deus que se manifesta em Pai, Filho e Espírito Santo, cada um distintamente, cada um com a sua economia dentro da Trindade e da criação, cada um com a sua importância, o seu trabalho, o seu serviço, a sua obra, e os três formando uma unidade, chamada unidade composta. Então, antes que o mundo existisse, antes que uma palavra tivesse sido pronunciada, quando Deus decidiu criar, manifestar-se, ele virou-se para fora. Mais uma vez, é uma metáfora, porque você assistiu no vídeo anterior que nós, em teologia, dizíamos que Deus estava voltado para dentro de si mesmo, antes que tudo fosse criado, que tudo existisse. Agora Deus volta-se para fora. Quando volta-se para fora, ele então se manifesta em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que não eram assim nomeados e que vão ser assim nomeados depois, pela teologia e pela revelação. Uma é a hipóstase do Pai. Deus é Pai. Outra é a hipóstase do Filho. Deus é Filho. Outra é a hipóstase do Espírito. Deus é Espírito. No próximo vídeo estarei falando particularmente sobre este conselho da Santíssima Trindade na eternidade, ou melhor, antes que tudo fosse gerado, inclusive a eternidade. O conselho da Trindade em criar, em se manifestar. Como que o Pai se manifestaria? Como que o Filho se manifestaria? E como que o Espírito se manifestaria? Em que ocasião? Em que tempo? Em que momento? E com quais condições dentro do plano da criação, dentro da economia da criação? Não se desanime por causa da dificuldade em compreender esse tema. Não sou eu ou qualquer outro teólogo nesse tempo que vai conseguir elucidar esse problema para você. Lembre-se, a teologia ela é cumulativa, significa que ela se acumula um
com o outro, e ela também é progressiva, porque a gente acumula e a gente progride. Por isso, ajunte esse quarto vídeo com o terceiro, o segundo e o primeiro, veja e reveja quantas vezes for necessário, tome anotações, porque ainda há um pouco mais de tempo para nós meditarmos sobre teísmo, a doutrina de Deus. Que Deus em Cristo te abençoe. Aqui estamos para a nossa quinta aula de teologia. A matéria é teísmo. Hoje estaremos falando sobre a paternidade de Deus. Assista aos vídeos anteriores para que você possa ter uma melhor compreensão sobre esta matéria, a doutrina de Deus. Paternidade de Deus. Nós nos perguntamos, Deus sempre foi Pai? Como nós vimos no vídeo anterior, houve um momento em que Pai, Filho e Espírito Santo formavam uma só substância. E nessa única substância não havia uma distinção entre Pai, Filho e Espírito Santo. Ainda não. A partir do momento em que eles voltaram-se para fora, viraram-se para o ato criativo, então houve uma distinção hipostática, onde que há uma hipóstase para o Pai, uma hipóstase para o Filho e uma hipóstase para o Espírito Santo. Expliquei que hipóstase é uma ilustração para nós entendermos as três manifestações de uma só divindade. Três pessoas, um só Deus. A hipóstase do Pai. Deus é Pai. Em que sentido que Deus é Pai? Primeiramente, Deus é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é o primogênito dos filhos de Deus. É o primeiro gerado, eternamente gerado. A partir do momento em que Jesus Cristo é gerado, há uma passagem nas Escrituras que diz: "Este é o meu filho, eu te gerei." Quando Deus disse, "Eu te gerei", nesse momento, Deus tornou-se Pai. O Pai eterno de Jesus Cristo. Então, primariamente, Deus é Pai de Jesus Cristo. E, consequentemente, Deus também será Pai de todos os irmãos de Jesus Cristo, de todos aqueles que forem gerados por Jesus Cristo, criados por Jesus Cristo. Deus, ele adotará todos os irmãos de Jesus Cristo, aqueles que lhe forem gerados pela sua palavra. E nessa relação, Pai e Filho, se estabelece quem Deus é. Deus, ele é familiar. Ele é o Senhor de uma família, o Pai de uma família. Toda a relação que haverá a partir de então será uma relação doméstica dentro de uma casa, onde tem o Pai, o Filho e os demais irmãos. Todos manterão então os relacionamentos familiares, os votos familiares, os princípios familiares, cuidarão uns dos outros. Depois nós temos a criação dos anjos, e com a criação dos anjos vem também a paternidade de Deus para os seres espirituais. Então ele é Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ele é Pai dos anjos também, e ele é Pai dos irmãos de Jesus Cristo, por adoção. Vamos lembrar o seguinte: a Bíblia diz em o Novo Testamento que em Cristo Jesus foram criadas todas as coisas, tanto as que estão nos céus, quanto as que estão na terra, sejam tronos, sejam principados, todas as coisas foram criadas nele, por ele e para ele. Então nós podemos entender que esta paternidade de Deus, ela é muito abrangente, muito abrangente. E uma das características importantes na paternidade é a identificação entre o Pai e o Filho. Deus é Pai e, sendo Pai, ele imprime, ele empresta, ele delega, ele dá, ele doa, ele concede a sua imagem e semelhança aos demais filhos. Então,
Essa é a característica. Não é não é simplesmente ter sido criado por Deus. Exemplo, será que Deus é pai das árvores? Será que Deus é pai dos planetas? Será que Deus é pai da física? Ele é pai de seres. Deus é o ser puro e absoluto em excelência. Sendo puro e sendo uma pessoa, ele será pai de pessoas também. Quando nós estivermos estudando um pouquinho mais sobre angelologia, então nós vamos ver como que as pessoas angelicais, elas trazem algo da imago Dei, a imagem de Deus. Os filhos de Deus trazem a imagem de Deus. Os filhos de Deus trazem a imagem e a semelhança de Deus. Se não houver imagem e semelhança entre uma pessoa e Deus, esta pessoa não é filho de Deus. Foi por isso que Jesus ele disse aos judeus: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer-lhe a sua vontade. A gente pergunta, como assim? Eu não disse anteriormente que Deus é pai da humanidade? Que Deus é pai dos seres humanos? Que eles trazem a imagem de Deus? Nós ainda havemos de entender que imagem e semelhança não se refere à aparência. Não é isso. Se refere à essência. Quem você é essencialmente. Por isso, semelhança. A palavra semelhança é a mesma que dá origem à palavra semente. Sêmen. Semelhança. Semente vem da palavra sêmen. Aquilo que gera a vida. Então, você é filho de Deus se você tiver a semente de Deus. Se você tiver a semelhança de Deus. E essa semelhança não é aparência. Já expliquei para vocês que quando nós estamos estudando teologia, nós usamos duas classificações de palavras. Primeiro, usamos uma linguagem antropomórfica. Significa, nós usamos formas humanas para poder representar uma ação divina. Quando eu digo que Deus olha para cima, isto é impossível. Porque para que ele olhasse para cima, seria necessário que ele olhasse para alguém que estivesse acima dele, fosse maior do que ele. Quando diz que Deus se vira para o lado, então ele teria que ter lado. Quando diz então que Deus estende a sua mão, encolhe a sua mão, agrava seus ouvidos, são linguagens antropomórficas, uma linguagem humana para descrever uma ação divina. Quando se trata de sentimentos, nós usamos uma linguagem antropopática. Linguagem antropopática quando nós atribuímos sentimentos humanos para expressar um sentimento divino. Exemplo, a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria é uma manifestação do sentimento humano. Deus, quando nós dissemos, a alegria dele é a nossa força, estamos usando por empréstimo um sentimento humano para expressar um sentimento divino. Quando nós dizemos Deus arrependeu-se de haver feito o homem, mais uma vez, um sentimento humano para poder representar um sentimento divino. Deus é mais do que alegria. Deus, ele é mais do que amor. Deus é mais do que arrependeu-se. Então, como nós não temos uma palavra maior, mais ampla, outra palavra, nós usamos linguagem antropopática, e como nós não temos como expressar as ações de Deus, usamos linguagem antropomórfica. Por isso, então, inclusive a palavra paternidade é um antropomorfismo. É para exemplificar e dizer para nós o seguinte: Deus não tem um relacionamento robótico com as pessoas. O relacionamento de Deus não é um relacionamento autômato, não é um relacionamento mecânico, nem ritualístico, nem religioso e nem político. Não é um relacionamento entre coisas, é um relacionamento entre pessoas. A pessoa do pai com a pessoa do filho, a pessoa do pai com as pessoas dos filhos, homens e mulheres gerados segundo a sua imagem e semelhança. Para que você possa compreender melhor esse tema, continue com os estudos,
porque nós retornaremos a Ele numa ocasião oportuna. Que Deus em Cristo te abençoe. Agora damos continuidade ao nosso curso de teologia. A matéria é teísmo. Existem 3 expressões em o Novo Testamento que são atribuídas a Deus. Primeiro, Deus é Espírito. Segundo, Deus é luz. E terceiro, Deus é amor. Quando diz que Deus é Espírito, como nós devemos compreender isso? Primeiro, estamos utilizando uma linguagem metafórica. As palavras que nós temos mais próximas para indicar esta metáfora no hebraico seria o ruá e no grego seria o pneuma ou pneuma. As duas palavras elas dão a ideia de vento, hálito, sopro, o ar. Então, quando nós dizemos que Deus ele é Espírito, a metáfora está dizendo que ele é como o vento, como o ar, como o hálito. Ele assopra, ele venta, ele tem plena liberdade, ele ocupa a totalidade de todo o espaço onde nós respiramos. A primeira vez que aparece a palavra ruá nas Escrituras Sagradas está em Gênesis, capítulo 1, quando diz que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e o ruá de Deus se movia sobre a face das águas, como se fosse uma tempestade que estivesse acontecendo, um vendaval, acometendo com vários redemoinhos e furacões sobre a face das águas, como se fossem maremotos acontecendo ali. Uma expressão muito importante quando Cristo está falando sobre ruá em o Novo Testamento, ele diz que aquele que é nascido da carne é carne e o que é nascido do Espírito é Espírito. E o que é nascido do Espírito é semelhante ao vento, que sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Quando o Espírito ele desce no dia de Pentecostes, é dito que um vento veemente, forte, impetuoso, sopra toda a casa. Quando se diz então que Deus é Espírito, esta é a metáfora, que Deus ele assopra, que Deus ele dá alento, que Deus ele respira sobre a sua criação, respira em sua natureza, e que mais, ele penetra todas as coisas quando ele quiser, da maneira que ele quiser, semelhantemente ao vento. Ele pode vir como uma brisa suave, como aconteceu na caverna onde Elias estava, é onde um cicio e veio uma voz de Deus, e ali era o Espírito falando a Elias. Ou ele pode vir de maneira veemente, como aconteceu ali no caso de Pentecostes. Tomás de Aquino, um importante teólogo da história da igreja, ele nos lembra, ele pontua de que Deus é Espírito puro. Significa que a sua natureza é natureza espiritual, de outra natureza absolutamente diferente de todo o restante da criação. Quando nós pensamos nos anjos, por exemplo, eles não podem ser considerados espíritos puros. Eles são chamados de espíritos de luz. Ou seja, a natureza daqueles espíritos, os anjos, é uma natureza luminosa, iluminada, iluminadora. Não é o caso do Espírito de Deus. Deus não é um espírito de luz. Pelo contrário, ele é a fonte da própria luz, do calor, do fogo, da vida, etc. E quando diz assim que o homem é corpo, alma e espírito, também já se comprova de que o homem não é espírito puro. É um espírito composto. É um espírito misturado em sua natureza, em sua gênese, com a carne e com a alma. Portanto, somente Deus é espírito puro. E podemos afirmar biblicamente, de uma maneira ortodoxa, que somente Deus é espírito. Os homens não são espíritos e os anjos não são espírito. São espíritos
de luz. Então, ainda nós temos que andar muito para entendermos essa característica de Deus ter a plena liberdade de estar, ser e fazer o que Ele quer absolutamente em qualquer lugar. Percebam, é muito forte essa metáfora. Significa que nós não podemos cercear a Deus, prender Deus, limitá-lo. Dizer, por exemplo, que Ele não pode soprar sobre os muçulmanos, ou sobre os hindus, ou sobre os budistas, ou sobre os ateus, ou sobre qualquer tipo de pessoa. Ele não se prende a rótulos, a denominações, a sistemas religiosos. Ele pode soprar onde ele quiser para produzir a sua obra de regeneração, de novo nascimento, de justificação e santificação. Ele tem plena liberdade para fazer isso, porque ele é espírito puro. Quando nós queremos cercear esta liberdade de Deus, cercá-lo, dizer que ele não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode estar ali ou não pode estar lá, nós estamos sistematizando, criando cercas que é contrária à sua natureza espiritual. Ele sopra onde ele quer. Ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. Assim também é todo aquele que é nascido do Espírito. Que Deus em Cristo te abençoe. Seja bem-vindo a mais uma aula de teologia e a matéria é teísmo, quem Deus é. E hoje quero falar com vocês uma definição de Paul Tillich para Deus. Não chega a ser uma definição, mas uma outra metáfora que é usada por Paul Tillich. Deus é um abismo. Como assim Deus é um abismo? Paul Tillich ele queria dizer com esta metáfora de que, embora Deus seja o fundamento de todas as coisas, embora Ele seja o nosso chão, o nosso solo, o nosso terreno, onde nós fincamos toda a nossa consciência, a nossa existência, o nosso ser e as nossas obras, embora Deus seja a nossa firmeza, existe um paradoxo nesta afirmação. Ele é chão, é solo, é terreno, mas ao mesmo tempo ele é abismo. Abismo significa que ele é sem fundo. A partir do momento em que você e eu dizemos: vou tomar Deus como sendo o fundamento da minha fé, o fundamento da minha existência, o fundamento do meu ser, da minha vida presente e da minha vida eterna, você vai dar um passo. Esse passo foi chamado por Søren Kierkegaard, um cristão dinamarquês, como o salto da fé. Você dá um salto, você dá um passo, e esse passo que você dá em direção ao abismo. Você coloca os seus dois pés no poço sem fundo. Então você começa a cair, e você vai cair infinitamente, eternamente, para sempre. Esse é o paradoxo. Ao mesmo tempo em que Deus é chão, Deus é solo, Deus é fundamento, Ele é aquele fundamento abissal. Isto é, todo o nosso fundamento não está na superficialidade, naquilo que é raso, naquilo que é aparente, naquilo que é tangível, que pode ser tocado ou descrito. Todo o nosso fundamento está no indescritível, no inefável, no abissal. Quando Paul Tillich disse que Deus é um abismo, ele está tomando uma figura de linguagem por empréstimo, que se transforma em uma metáfora, e esse abismo é para nós entendermos que nós começamos a cair eternamente em Deus, aprofundar-nos em Deus. E essa profundidade é uma profundidade eterna. Foi justamente por isso que o primeiro e o segundo mandamento do Decálogo, dos 10 mandamentos, diz que nós não podemos criar para nós imagens de escultura do que está no céu, na terra ou abaixo da terra. Nós não podemos fazer imagens e associar
Deus a essas imagens, ainda que sejam ideias, ainda que sejam conceitos. Porque estas imagens, estes ídolos, eles travam a teologia, travam o conhecimento sobre Deus. Eles nos colocam um tampão nos olhos, uma barreira. A gente não consegue enxergar depois do ídolo, o que está atrás do ídolo. Por isso, nós retiramos todos os ídolos, nós nos desfazemos de todos os conceitos e dissemos como Kierkegaard: vou dar um salto de fé. E quando você pula, do outro lado, não há um lugar onde você possa aportar os seus pés, porque você salta sobre o abismo. E você salta, mas você não chega do outro lado. Você cai no abismo, você cai em Deus. E à medida que você vai caindo, todo o seu conceito, todo o seu pensamento, todo o seu conhecimento sobre Deus vai se esvaziando, vai se nadificando, vai se nulificando. Isto é, não fica nada. Todos os ídolos desaparecem, evaporam, somem, porque o ídolo nada é. Deus diz que ele não é um ídolo, ele não é uma ideia, ele não é uma imagem. E agora, talvez vocês se escandalizem, mas Deus também não é uma pessoa. Mas você aprendeu a vida inteira com todos os teólogos da igreja evangélica que Deus é uma pessoa. Isto vem sendo afirmado desde os tempos dos pais da igreja, dizendo que Deus é uma pessoa ou um ser pessoal. Mais uma vez, pessoa é metáfora, é uma figura de linguagem. Dizemos que Deus é uma pessoa porque nós não temos um outro termo para poder chegar mais próximo de um ser pessoal. Alguém que se comunica, alguém que sente, alguém que tem inteligência, alguém que tem vontade, alguém que age. Nós não temos uma palavra mais forte. Inclusive a palavra pessoa significa máscara. Pessoa é máscara. A primeira máscara, a segunda máscara e a terceira máscara. Talvez você esteja pensando: então nós estamos caindo para o unitarismo, para o unicismo, em que Deus usa diversas máscaras, a máscara do Pai, a máscara do Filho e a máscara do Espírito Santo. Não. Volte alguns vídeos atrás e quando eu disse que Deus é Pai, eu expliquei o conceito trinitariano de hipóstase. Deus é uma pessoa no sentido de que nós não temos um outro termo. Ele é um ser, mas ele é mais do que um ser. Ele é uma pessoa, mas ele é mais do que uma pessoa. Ele é um ente, mas ele é mais do que um ente. Nós não temos uma palavra maior, mais abrangente e melhor do que essa que nós já estamos utilizando agora até o momento. Deus então está por trás das máscaras. Deus está por trás das metáforas. Por trás não, ao lado. Ainda assim, as metáforas e as máscaras, os significados, as ideias e as palavras, elas são apenas termos de aproximação. Isto nos leva a ficarmos perplexos. Porque Jesus ele disse: a vida eterna é esta, que conheçam a Ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Olhem só esse texto. Jesus fala de vida eterna, que é a vida completa, a vida perfeita, a vida que não tem fim. Então se fala de eternidade. E Cristo fala que viver eternamente para conhecer Deus. Conhecer Deus e Jesus Cristo, a quem Ele enviou. Então nós teremos que andar muito, para sempre, eternamente, no conhecimento desse Deus abissal, esse Deus sem fim, esse Deus infinito, esse Deus indescritível, e esse Deus que renega todo tipo de idolatria, de imagens que diminuem a grandeza de sua pessoa, do seu ser e do seu amor. Seja bem-vindo ao estudo da teologia. Seja bem-vindo a mais uma aula de teologia. A matéria é teísmo. Deus, ele é absurdo. Este é um conceito kierkegaardiano. Isto é, Søren Kierkegaard, cristão dinamarquês, ele, em muitos dos seus pensamentos, conceitua ou
aproxima Deus da ideia do absurdo. Deus, ele é absurdo. Isto é assim por causa que o contexto em que Kierkegaard ele estava pensando, teologizando, é o contexto do hegelianismo. O hegelianismo, ele é um sistema filosófico e teológico onde que as coisas elas são coordenadas sistematicamente. Então, o sistema ele é o todo. O sistema ele é concentrador. E é ele que é determinante de tudo. Todos devem servir ao sistema. Todos devem convergir ao sistema. E para que isso dê certo, o sistema precisa organizar, ordenar racionalmente a vida da igreja, a vida da sociedade, a vida política e assim por diante. Søren Kierkegaard, que está contrastando com o hegelianismo, ele pensa Deus numa estrutura existencialista. E dentro da estrutura existencialista, não bem estrutura, mas metodologia existencialista, o sistema ele não pode ser o totalizador do indivíduo. O sistema não pode abarcar o indivíduo, aprisioná-lo, porque o indivíduo transcende o sistema, está além, está acima e pode estar em oposição. O indivíduo isolado é este que tem um encontro com Deus. É este que fala com Deus, que adora a Deus, a quem Deus procura também. Deus então não se relaciona com o sistema, com esta totalidade ou esse totalitarismo sistemático. A partir deste contraste do indivíduo com o sistema, então Søren Kierkegaard ele vai chegar à ideia de Deus é absurdo. Deus não pode ser sistematizado, não pode ser abarcado, controlado, totalitarizado pelo sistema. Nem religioso, nem econômico, nem político, nem mundano. Deus transcende o próprio sistema, sendo ele um indivíduo também. Aí está. O que seria então o cristianismo? O que seria a religião cristã? Seria o encontro de duas pessoas, de dois indivíduos, Deus e o homem. Esse encontro se dá fora do sistema. Esse encontro se dá no salto da fé, aquele que eu falei no vídeo anterior, que é o salto sobre o abismo, salto para o abismo. Aí começa a se estabelecer todo um enigma, porque se Deus é absurdo, ele não pode ser racionalizado, não pode ser raciocinado, não pode ser racionado, arrazoado. Tudo que nós pensarmos e que nós falarmos, então, vai esbarrar neste absurdo que Deus se mantém ser. O exemplo clássico está na encarnação do Filho de Deus. O pensamento por si só é paradoxal. O pensamento ele é absurdo. Deus não pode se encarnar. Por definição, Deus não pode se encarnar. Mas em nossa fé, o que nós afirmamos, o que nós cremos, o que pregamos e que anunciamos, é que o Deus unigênito que estava no seio do Pai se fez carne e habitou entre nós. Este pensamento não é lógico, não é racional. Ele não pode ser afirmado nas categorias da razão. Deus não pode encarnar. De duas, uma. Ou estamos mentindo, estamos enganando por estarmos enganados, ou de fato Deus se encarnou em Jesus Cristo e estamos com um paradoxo, estamos com um absurdo. Aceitar que nós estamos equivocados, que estamos mentindo, é um contrassenso para a nossa fé, para a nossa religiosidade. Cremos na encarnação de Jesus. Cremos que o Filho de Deus se fez carne e habitou entre nós. E é um absurdo. Como que eu vou fazer? Vou anular o absurdo? O apóstolo Paulo fala que não. Ainda que seja um escândalo,
Ainda que seja uma loucura, nós afirmamos a loucura desta pregação e somos salvos pela loucura da pregação. Tertuliano, que foi um teólogo da igreja, ele dizia: eu creio porque é absurdo. A lógica é essa. Se não fosse absurdo, não haveria necessidade de fé. É por fé. Então é absurdo e nós cremos porque é absurdo. Porque se não fosse absurdo, nós poderíamos entender, raciocinar e pensar. O método racional, ele é bom para as ciências naturais, as ciências humanas, as ciências dos homens, mas não se aplica no que diz respeito a Deus. Deus, ele vai se apresentar a nós de maneira absurda, de maneira assistemática. Dá a impressão que ele está indo quando ele está vindo. Dá a impressão que ele está vindo quando ele está indo. Dá a impressão que ele está chegando quando ele está partindo. Ele está partindo quando está chegando. E nós vamos trabalhar o tempo inteiro com essas palavras paradoxais, contraditórias e absurdas. Afirmarmos, por exemplo, que Deus é imensurável. Significa que ele não pode ser medido. Que Deus é inabarcável. Não pode ser abraçado. E ainda assim dizer que ele habita dentro do nosso coração é um contrassenso. Se ele está para além de todo o continente, para além de tudo aquilo que se possa abraçar e pensar, como pode estar dentro do nosso coração? Isto também é absurdo. Afirmar que Deus é amor, e o amor é o sentimento absoluto que consegue vencer todas as hostilidades, por piores que sejam, e ainda assim dizer que Deus tem inimigos, é absurdo. Mas é o que nós fazemos na nossa pregação e no nosso ensino. Você vai conviver com esta realidade. Deus é um absurdo. Seja bem-vindo ao estudo da teologia.